falar do Vasco, que ontem conseguiu uma boa vitória diante do Atlético Mineiro. Fala, Breno Monsef. O Vasco passou o mês de novembro sem vencer, né? Ontem voltou a vencer no último jogo em São Januário na temporada. Garantiu vaga na Sul-Americana com gols do Verratti no início do segundo tempo. E 10 minutos depois, um pouquinho mais, o Felipe Coutinho marcou o terceiro gol dele desde que ele voltou ao Vasco, e a gente pode dizer que foi a primeira vitória de verdade do Felipe Coutinho com o Vasco. O Felipe Coutinho já tinha estado no jogo contra o Cuiabá, quando o Vasco venceu, mas ele entrou no segundo tempo, né? O jogo do Cuiabá em São Januário, jogo adiado lá do primeiro turno. Bom, vamos ouvir o Felipe Maestro e depois a gente fala um pouquinho mais do time de ontem, mas com a palavra Felipe, o técnico interino do Vasco. Então a gente tentou criar uma superioridade numérica no meio pra gente tentar ficar mais com a bola e tirar esse ímpeto do Atlético. E graças a Deus deu tudo certo. O Jair conseguiu, com a sua experiência, com a sua qualidade, controlar bem as ações. Ele ajudava tanto na parte defensiva, mas também ele era um homem a mais no meio campo. Então, graças a Deus, a nossa estratégia deu certo e tá todo mundo de parabéns pela atitude dentro de campo. Então tá aí o Felipe Maestro. Ontem foi um time com 3 volantes e ele explicou o porquê. Na visão dele deu certo e ele explicando aí a necessidade. Enfim, tá com uma vaga garantida na Sul-Americana. Agora o Vasco efetivamente está de férias mesmo, né? E é um ano assim pra repensar muita coisa. A verdade é essa, né, Gabriel? É isso. Grande atuação, mas não se deixe iludir Felipe Coutinho. por algumas situações podem ser fantasiosas nessa reta final. Não tô nem falando do Coutinho, não. Falando de alguns jogadores. Alex Teixeira. Como Alex Teixeira, que jogam um bom futebol nesses jogos que não valem nada. Jogos sem tanto peso, e que começam a gerar um certo questionamento, uma certa dúvida na cabeça do torcedor. Muita gente na transmissão, Azevedo, já dizendo assim: pô, será que não vale esticar mais um pouquinho? Será que não vale dar mais uma chance? Não, não vale. Cara, eu acho que é hora de virar a página, né? O Léo Pelé fez uma grande partida. Não tem por que você esticar mais essa corda. A gente será sabe. que não serviu 2024 pra nada, Pelo né? amor de Deus, gente. Essa reta final, esses joguinhos finais, eles trazem uma ilusão. O time joga sem tanta responsabilidade. A pressão é menor. A pressão é menor. Claro que a atuação foi boa. O Felipe encaixou um sistema com 3 volantes. Muito bom, cara. Muito legal. Mas eu não vou me deixar iludir por atuações como a do Alex Teixeira, que foi boa, mas que não serve pra nada. Uma atuação como a do Léo Pelé. Eu acho que o Vasco tem que focar pro ano que vem e aí sim olhar pra quem pode ser útil no ano que vem. Por exemplo, boa atuação do Gumora mais uma vez, boa atuação do Matheus Carvalho nesse esquema, Felipe Coutinho num ritmo muito bom de jogo, Verratti voltando a marcar, Lucas Piton acertando um belo cruzamento no gol do Vasco. Eu vou me apegar a isso. Eu não consigo achar que esse tipo de atuação, por melhor que tenha sido, traz algum tipo de frescor que pode servir pra deixar o Felipe no comando técnico. Nada, não, gente. Vamos pensar com seriedade, olhar o que foi o ano inteiro do Vasco. Exatamente. E não tomar nenhuma decisão, nenhuma análise por um recorte como esse, de uma partida contra o Atlético Mineiro que foi muito boa, mas que não significa muita coisa. É hora de olhar pra frente, é hora de pensar no projeto do ano que vem. Vamos dar uma enxugada nesse elenco. Uma boa partida contra o Atlético Mineiro. Eu quero lembrar que ano passado, é bom a gente fazer essa retrospectiva. No ano passado, o Vasco iniciou o Campeonato Brasileiro vencendo o Atlético Mineiro, que era um dos favoritos ao título. Venceu fora de casa. E aquela vitória iludiu a galera a ponto de achar que o Vasco teria o time, né, que brigaria na parte de cima da tabela. O Vasco chegou na última rodada brigando para não cair contra o Bragantino em São Januário. É só pra gente pontuar. Cara, é o que você tá falando. Recortar atuações por conta de uma partida, isso é um erro que não cabe mais no futebol. Vasco acabou de vir de uma atuação medonha contra o Atlético Goianiense. Então assim, gente, foi legal, pô. Eu acho que é uma despedida honrosa, uma despedida digna da sua torcida. O último jogo em casa, toma aí, uma boa atuação, um time comprometido, dando algumas mensagens pro ano que vem. A atuação foi boa, alguns jogadores que já estão sendo úteis, tendo boas atuações, mais uma vez, citei o Hugo, o Matheus, enfim, jogadores que vão ser importantes no ano que vem. Agora, né, não vamos nos deixar levar por situações que possam ser ilusórias. O Vasco tem que corrigir mais muita coisa pensando no ano que vem. O Vasco, boa temporada, né? E voltou a vencer ontem, Gabriel Faria. Bela partida, tá? O Vasco jogou bem ontem. Bela atuação, tá? Boa atuação. Se tivesse jogado assim mais vezes,
Não teria. É o Si, né? Não ia ter que vencer de 14-0 na última rodada pra ir pra Se Libertadores. tiver. Assim, eu não gosto do Si. Não, 14-0 não. São 12-0. 11, porque se tem o que Bahia perder. perder por 1-0... É verdade. É. Mas assim, Breno, eu não gosto Existe desse um mundo, Si, não, mas vou abrir mão pra Concordo. fazer um Si, que é se tivesse jogado assim contra o Atlético Isso. Goianiense, Isso. pô, estaria com uma chance bem legal ainda de pré-Libertadores. A chance seria real se tivesse vencido o Atlético Goianiense. Óbvio, precisaria torcer por uma improvável derrota do Bahia pro Atlético Goianiense. Mas seria uma chance que não é como essa, né? Que é uma chance puramente matemática. Mas temos que falar de um homem. Alex Teixeira. Sabe por quê? Porque o Alex Teixeira estava numa listinha, dentre vários jogadores, os quais o Vasco pensava em dispensar ou negociar uma rescisão, Souza e Alex Teixeira. Jogadores com mais um ano de contrato. Mas o Vasco cogitou até antecipar isso. Paga uma parte desse valor, negocia ali uma rescisão e rescinde com o Alex Teixeira e com o Souza. Porém, o Alex Teixeira, pelo menos na era Felipe Maestro, né, comandando o Vasco aí nessa reta final, obviamente eu estou sendo até irônico, né? Não, uma era porque ele é interino, né, gente? Obviamente. Mas o Alex Teixeira vem sendo importante, né? Marcou até gol, deu passe pra gol. Mas ontem, mais uma vez, foi titular com a equipe do Vasco. Então é um cara que tá buscando querer esse espaço no Vasco para a próxima temporada. Obviamente tem um problema sério que ninguém sabe como é que vai ser esse time do Vasco para a próxima temporada. Tem o Grego, que pode ser um novo investidor. Tem o italiano agora também, né? Um fundo italiano aí que também pode ser um dos novos investidores. Eu já falei aqui, inclusive, só um parêntese rápido. A gente pode ter até mais de um investidor na Vasco SAF a partir da próxima temporada, caso as negociações avancem. Fecha parênteses. Então, o Alex Teixeira é um cara que está se colocando aí para ser uma opção para o próximo ano. Então, assim, será que de fato ele vai conseguir ser essa opção? Vai esbarrar nesse planejamento para a próxima temporada. Lembrando que o Alex Teixeira tem 34 anos de idade, ele faz 35 já em janeiro, ou seja, vai começar o próximo ano com 35 anos e ele tem mais um ano de contrato, tá? Então, assim, digamos, no ruim, ele fica no Vasco mais um ano. Vitor e Gabriel Farias, vocês contam com o Alex Teixeira para a próxima temporada? Não. Não. Com o máximo de respeito ao jogador, porque assim, fica parecendo uma perseguiçãozinha chata, mas a gente até falou sobre isso no programa de hoje. O cara tá arrebentando, Gabriel Farias. Arrebentando, Breno. Você tá Peraí. de brincadeira Fez comigo também. 2 jogos bons, um ok, que foi contra o Atlético Goianiense, gol e assistência. Mas num curto espaço de tempo, decidiu o jogo, né? Deu um ponto a mais pro Vasco. E um jogo, cara, nesse de ontem, eu queria até falar sobre isso, um esquema tático que favorece muito ao jogo dele, porque ele joga mais solto, sem tanta responsabilidade bem, né? defensiva e circula ali por trás do Verratti como um segundo atacante. As características que o fizeram ser esse grande jogador. Ele tem uma grande carreira. Ficou muito tempo na Ucrânia, depois foi pra China, tem que ser respeitado, é um cria, um eterno cria. Não desmereço o que o Alex Teixeira construiu. Agora, ele teve 1 ano e meio para mostrar que poderia ser útil ao Vasco e conseguiu fazer 2 bons jogos recentes. Foram esses 2. A gente lembrou dos gols dele contra o Operário, esses gols foram em 2022. Sim. Ele passou 23 inteiros sem ser útil. 2024, então, ele foi dispensado do Vasco e depois foi recontratado. E outros jogadores muito piores tiveram chance antes dele. Algum motivo tem, não sei se é treino, a gente não vê o dia a dia. Agora, o Rossi estava na frente dele na fila. Jogadores da base subiram. O Puma Rodrigues jogou improvisado de ponta. O Leandrinho jogou improvisado de ponta, porque o Alex Teixeira não conseguia render. Quando o Verratti saía, ele poderia jogar de falso 9, não jogava. Nenhum treinador contou com ele. O problema é de todos os treinadores que passaram, desde o Ramon, passando pelo Boina, pelo Rafael Paiva, ou o problema do próprio Alex. Se ele jogar como jogou nos 2 últimos jogos, eu conto com ele. Agora, o recorte é muito maior dos jogos ruins do que dos jogos bons.